Influenza já existe há muito tempo, assim, não se sabe quando surgiu. Pode ser que, inclusive, nas populações de Homo sapiens antigas, antes de se tornarem cidades, já tinha influenza. Ah, é? Sim. Essa doença ela é muito antiga, evoluiu junto com o ser humano. Tem vários tipos de animais que tem ela. Entendeu? O vírus ele é muito diverso. O vírus da família dos influenza, né? E aí, o grande lance do vírus influenza é que todo mundo vai se lembrar do coronavírus, né? Com certeza. E ele tinha essas tais variantes, que eram pequenas modificações na estrutura das proteínas externas do vírus, que faziam com que ele escapasse de vacina, que ele ficasse mais grave ou mais leve, e pequenas modificações. O vírus influenza também tem isso. Ele tem modificações pequenas, só que numa velocidade mais rápida do que outros vírus, normalmente vírus respiratórios. Então, o influenza tem essa característica de mutar muito rápido. Então, por si só, ele já é um vírus que ele tem que tomar cuidado com ele, porque pode ser que de repente ele mude e fique mais agressivo ou mais transmissível. E o segundo ponto é que por infectar vários animais, incluindo mamíferos e aves, que são animais de criação doméstica, o vírus influenza, ele tem... Na hora que uma ave tosse, já viu uma galinha tossindo? Não. Pode procurar no YouTube que vai encontrar. Sim. Tem. Galinha doente, ela dá uma tossidinha, infecta a outra. Exatamente com esse som. Infecta a outra, só que ela também pode infectar porcos. E aí, na hora que ela infecta o porco, porque o vírus da influenza, como ele tem essa característica de infectar vários animais, ele pode entrar no porco. E lá no porco, ele pode encontrar um vírus que veio de um ser humano. Nossa. Então, na hora que a mesma célula, imagina uma única célula do porco, respiratória, entra nela o vírus da ave e o vírus do porco e o vírus humano. Ali, o vírus não sabe, a célula não sabe o que ela tem que fazer, ela faz tudo. Então, dali, ao invés de surgir só as mutações que a gente viu no coronavírus, em pequenas modificações, surge um vírus, uma quimera, um vírus novo, completamente novo. E acredita-se que isso aconteceu por volta de 1918 ali, que foi o H1N1, primeiro vírus da gripe espanhola. Por que chama H1N1? Porque ele tem duas proteínas de superfície, que são a hemaglutinina e a neuraminidase. São duas proteínas que elas têm várias proteínas similares, H2, H3, H4, H5, e elas podem se recombinar. Então, Por isso que tem esses nomes, né? H1N1, H3N4, H... Então, um vírus, por exemplo, vamos supor o H1N1, ele pode mutar e continuar H1N1, mas ele pode ficar um pouquinho diferente. H1N1 vamos simplificar, traço A. H1N1 traço B. H1N1 traço C. Seriam pequenas variantes. Mas pode vir e surgir um H3N2, que é uma recombinação de vírus, dessa forma que eu te falei, de porcos e aves se recombinando. O H1N1 se recombinou e ele provavelmente foi trazido de uma ave para o ser humano. Então pode ter acontecido uma recombinação na própria ave. Não se sabe quando e onde exatamente, mas acredita-se que foi no Kansas, nos Estados Unidos, no estado do Kansas, lá no meio dos Estados Unidos. Uns criadores de aves, de galinha, né? Eles se infectaram e aí naquela... agora eu esqueci o nome da cidade. Mas teve uma cidade lá que não era uma capital, era uma cidade menor, do interior assim, que um médico começou a relatar que muita gente jovem estava ficando com gripe. E havia uma concordância de que as primeiras infectadas foram pessoas que criavam aves. Mas logo em seguida começaram a pegar pessoas que não tinham contato com aves. E aí foi a grande preocupação, porque o vírus não infectava só quem criava as aves, eles passavam de humano para humano. E por ser um vírus completamente novo para nós, que é o H1N1, nunca tinha havido esse vírus antes, ele é muito letal e muito rápido de transmitir. E o corpo não tem defesa alguma contra ele. Não tem defesa nenhuma. Nunca foi treinado o sistema imune contra isso. Ele chega num... o corpo não reconhece. E assim... Melhor cenário para ele. Exatamente, porque o sistema imune não reconhece. O corpo tem várias defesas contra vírus, né? Então, porque pensa, o vírus ele tem que se entrar na nossa circulação, não ser atacado por anticorpos, aí ele tem que reconhecer a célula, né? Então tem um mecanismo de chave e fechadura para reconhecer Senão ele a é célula. expulso. Senão ele não consegue nem entrar. Ele morre. Exato. Se entra, ele morre. E se entra, exato. Às vezes no caminho mesmo tem um anticorpo que vem e reconhece e já destrói ele na hora. Mas aí, digamos, nenhum anticorpo reconheceu. Aí ele consegue. Aí primeiro ele tem que entrar na célula certa. Mas o corpo já entende como uma coisa... Normalmente sim. Normalmente sim. Externo. Tudo que é externo, assim, entrou na célula, vai ativar uma série de mecanismos. Primeiro para a célula morrer, para ela não continuar aquela produção. E o vírus tem que escapar disso, ele tem que ser mais rápido do que isso.
depois ela vai produzir um tanto de alertas pro sistema imune falando assim, olha gente, eu tô infectado, me ajuda. Exatamente, a própria célula avisa. Entendi. Então vem um monte de célula para matar aquela célula o mais rápido possível. Se matar e liberar os vírus, as substâncias que estavam produzindo essa resposta, vai ativar ainda mais resposta imune, vai vir mais célula comer aquelas substâncias. Então a resposta, o vírus ele tem que ser mais rápido do que tudo isso. E por que um vírus novo é muito rápido? Porque como o sistema imune nunca viu, demora um tempo a montar essa resposta. E depois que o vírus ainda consegue identificar uma célula, ele injeta parte do genoma dele dentro da célula, mas tem uma segunda barreira, que é o núcleo da célula, né? Nosso DNA lá dentro está encoberto por um núcleo. Então ele também tem que vencer essa segunda barreira para entrar num ponto certo do DNA, normalmente numa região do DNA que muda de local, né? Os transposons, e a partir disso é que ele começa a produzir, né? Novos vírus, acaba sendo sequestrado. Então você fala, nossa, a chance disso acontecer é baixa. O problema é a quantidade de vírus que são produzidos, porque ao longo de um dia, você tem um vírus que infecta seu corpo, ele vai passar por dezenas, centenas de gerações diferentes. E cada vírus que entra no seu corpo, digamos, em cada célula, ele pode produzir 10 mil vírus, por exemplo. Então ele vai ter muitas gerações com muitas mutações acontecendo o tempo todo, o que acaba aumentando a probabilidade. E o H1N1, os vírus influenza, né, eles não têm uma proteína de correção, eles mutam e não corrigem a mutação, porque para ele pode ser bom, mas pode ser ruim também. A maioria das mutações destroem o vírus, elas É deletéria, né? Ele não consegue continuar. Elas acabam com o vírus, ele não consegue proliferar. Só que algumas são boas, então ele fica mais transmissível. Esse H1N1 com certeza mutou vários anos antes, ele não surgiu assim do nada. Ele vem saltando de animais para humanos, encontra um humano, prolifera gigantescamente, volta para a ave, às vezes cai numa ave migratória, vai para outro país. Então é por isso que é impossível detectar a origem exata da pandemia de gripe espanhola. Ela começou no Kansas, que foi os primeiros registros, mas ela já estava acontecendo provavelmente em outros lugares do mundo. Tanto é que não existia naquela época, né? A gente está falando de 1918, não existia tráfego humano como existe hoje, de avião, assim, nessa velocidade. É lógico que estava começando as guerras, isso influenciou muito. Pessoas infectadas, campanhas militares para a Europa, dos Estados Unidos, levaram a epidemia para lá. Mas é provável que isso já estava lá. Ah, é? É provável que já estivesse espalhado pelo mundo. Já tinham focos. Sim. Assim como a Covid, né, que parece que surgiu em Wuhan, na China, mas você tem detecção de DNA de coronavírus em fevereiro de 2019 na Itália e na França. Ué? Bem antes. Tem em Santa Catarina, em novembro de 2019, antes da pandemia mesma? explodir lá na China, Fragmento. você tinha fragmento de coronavírus qual que é no a corpo. estava explicação, circulando. então? Ela provavelmente já estava circulando, o que Mas- a gente chama de forma críptica. Mas não aqui era aqui ia virar a pandemia. Provavelmente era um vírus muito similar, mas não foi o que deu origem à Sim. pandemia. Sim. Você tinha Como coronavírus. se fosse um grupo de teste, tá em vários lugares, tá vendo melhor mercado, lá ele foi propício. Até evoluir para uma forma que é Evoluiu. extremamente transmissível. Que foi essa da China. Que foi E as pandemias de coronavírus e pandemias de influenza, elas têm uma característica de vir em ondas. Ondas? É diferente, por exemplo, de um surto de salmonela, por exemplo. Tá. Por quê? Você vai num restaurante, você come uma feijoada contaminada, vai dar Passou umas 40 pessoas. Todo mundo do restaurante Diarreia. tendo diarreia. Todo mundo sacou de onde veio. E aí? E aí você vê, o que você vê num gráfico, se você for plotar esses casos num gráfico? Você vai ver assim, ó, bum, todo mundo melhorou. Beleza? De repente, as ondas de doenças respiratórias, principalmente essas doenças que acontecem em vários locais ao mesmo tempo, elas são assim. Cria uma curva. Aí depois acelera Tem e uma. cai devagar. Essa aceleração é o quê? Quando começa. É porque vários locais começam a detectar ao mesmo tempo, então Tá. a curva sobe. Só que ela nunca vai cair na mesma velocidade que ela sobe, ela vai cair devagar. Por Que é quê? exatamente o que aconteceu com a pandemia de Covid e também na gripe espanhola. Que a primeira onda é sempre. Normalmente ela é assim, ela vem rápido e começa a cair. Por que ela começa a cair devagar? Porque várias cidades começam a detectar os seus casos também. E tomar providência. Então você tem um espalhamento que faz com que se gere essa curva com o fenômeno que a gente ficou conhecido na pandemia, né? De platô. Ficou um platô por meses no coronavírus, que é muito similar ao que aconteceu na gripe espanhola. Então você tem a primeira onda matando uma galera, porque a mortalidade era muito alta. Acredita-se que 1 a 2% da população morreu na pandemia de gripe espanhola. E já vou falar porque que ela chama gripe espanhola, né? Apesar de ser influenza. E você teve essa primeira onda, ela veio em 4 ondas, a pandemia de influenza.
é muito similar. As coisas que acontecem são extremamente similares ao que aconteceu no Covid. A gente poderia ter se preparado melhor, sabe? Porque a gente já tinha registro histórico do que ia acontecer. E então vem essa onda nos Estados Unidos, que foi a onda do Kansas ali, espalhou nos Estados Unidos inteiro. 1% da população dos Estados Unidos sucumbiu nessa época. A gente tá falando de pelo menos 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. Pra caramba. Ela se espalha na Europa, trazida pelas campanhas militares de guerra mesmo. Então ela se espalha. E na época a Espanha era um país neutro na guerra. E como nas campanhas militares não é legal, eu não posso falar se é legal ou não, porque isso é interpretação, né? Eu acho que guerra não deveria existir. Mas os países, eles não gostavam de divulgar que estavam sofrendo baixas. Então eles não divulgavam que a gripe estava matando sua população e o exército estava se ferrando. Porque você tinha acampamentos militares com a galera gripada e transmitindo um pro outro. Morria, assim, centenas de pessoas numa semana. E pensa na Primeira Guerra Mundial ainda, com aquela estratégia de trincheira. Cavava um buraco e ficava lá meses. Mofando lá na umidade, ali, com fome. E desnutrição também, porque derrubava o sistema imune. Então ninguém noticiava a gripe. Quem noticiou foi em Madrid, o Jornal de Madrid noticiou como a gripe, a grande gripe. E aí ficou conhecido no mundo como a gripe espanhola. Porque foi o primeiro lugar que todo mundo ficou sabendo. Entendi. Não tinha por esse motivo, então. A galera não brigava no Twitter nessa época. Não tinha como. Nem existe Twitter mais. Então não tinha essas redes sociais, só saía o que se via nos jornais. Então os jornais da Espanha chegaram primeiro nos Estados Unidos e ficou conhecido como gripe espanhola. Sendo que lá foram os primeiros casos depois que viram. Então a gripe espanhola, eu não sei exatamente quantas pessoas foram infectadas, mas a gente está falando de pelo menos 500 milhões a 1 bilhão de pessoas infectadas. Porque você pega o mundo inteiro, né? No Brasil teve gripe espanhola. Foram 35 mil brasileiros que morreram, principalmente Rio de Janeiro, que era onde entrava a doença. Normalmente vem por portos, né? Onde é a principal entrada, né? Hoje em dia vem por aeroportos, né? Mas antes eram pelos portos. Em Xangai, que era China, né? Morreram milhões de pessoas. Você vê, assim, a China já era densa, Índia, milhões de pessoas morrendo no país. Então, foi uma pandemia que ela pegava não só... e tem um paralelo. Inclusive eu marquei aqui no livro. Não sei se vale a pena, mas tem um paralelo que eu queria ler aqui, porque é igualzinho o que aconteceu na Covid. E esse livro foi escrito em 2003, então não tinha influência da Covid, né? Olha só. No Rio de Janeiro, políticos, grande parte da população e da mídia a trataram com descaso. Não acreditavam no poder letal do novo vírus. Muitos a descreviam como uma simples gripe corriqueira de limpa-velhos.